Estamos aqui iniciando aí a nossa live. Vou convidar aqui o meu amigo Márcio Latuf. Chamando ele. Vamos aguardar aí ele entrar. Espero que esteja tudo bem com vocês. E vamos bater um papo bem legal com este cara que é um fera aí em formar atletas. Aqui já são 18h30. E bora convidar aí também, né? Mandar aviãozinho aí, convidando o pessoal, chamando o pessoal para assistir. Avisar que já começou. Bora convidar todo mundo, que vai ser muito legal esse papo bacana com meu amigo Márcio Latuf. Mandando aqui de novo convite, que acho que deu algum probleminha aí. Márcio, tudo bem por aí, meu querido? Sei que você está aqui já assistindo. Suzana, e aí? Eu já estava esquecendo. Boa noite. Tudo bem, Suzana? Peraí, Tudo deixa eu ajustar. bem por você? Tudo bem, e você? Tá me vendo bem? Tô vendo bem. E você, tá me vendo bem? Tô sim, graças a Deus. Como você está? Tá ouvindo bem também ou prefere falar mais perto? Não, tô ouvindo bem, tá tranquilo. Então tá bom. E aí, bora começar então aí? Deixar o Vamos, pessoal vamos. Teu, teu né? pessoal entrando aí já entrou bastante. Ah, legal. Vamos deixar o pessoal que vai ficar gravado aí depois também o pessoal vai assistindo e eu separei bastante coisa pra gente conversar, tá? Legal, vamos embora. Então, bom, primeira coisa, eu quero saber, você treina? A gente está falando de esporte, o Dia Mundial do Esporte foi no dia 6 de abril, né, semana passada aí, e a gente não conseguiu aí fazer essa live, mas ainda estamos dentro do mês. Então, vamos falar de esporte e, obviamente, como aqui a minha página é de aromaterapia, a gente vai falar de esporte e como que isso também, a aromaterapia pode auxiliar aí, complementar aí a performance do atleta, né? E eu quero saber do Márcio. Márcio, você treina ainda? Eu treino, todos os dias eu treino. Natação mesmo? Não, Natação, musculação? natação eu não consigo nadar porque, para te falar a verdade, Suzana, eu fico tanto tempo ali na borda da piscina. E no fundo, eu quero fazer outra coisa que me, sabe, deixa a minha cabeça um pouquinho fora daquilo que eu faço. Eu gosto de correr Entendo. na praia, eu gosto de correr na praia, eu gosto de sentir, porque o correr na praia, o que acontece? Correr na praia me ajuda muito, porque eu consigo, durante a corrida, programar os meus treinos para o dia seguinte. Eu já consigo fazer isso. Coisa que eu não consigo se eu vou na academia fazer musculação, mas eu gosto muito. Eu faço musculação 3, 4 vezes por semana, mas eu não consigo na academia, porque a academia eu fico muito disperso, mas na corrida a gente se concentra muito mais. Então eu consigo já montar algumas coisas e a hora que eu chego em casa eu tomo um banho, como alguma coisa e já sento na frente do computador, já faço treino, porque eu já sei o que eu tenho que o que está programado, né, na minha cabeça. E eu também faço pilates 2 vezes por semana. Eu faço na quarta e sexta-feira. Eu voltei, não, eu comecei a fazer pilates já faz um ano e é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, eu gosto de pedalar, eu pedalo, eu corro, eu faço musculação,
e faço pilates. Bacana, tem que dar exemplo, né? Que eu vejo que você fala bastante, principalmente do atleta fazer musculação, a importância, né? Também de Com outras certeza. atividades, também, flexibilidade, como você falou, do Pilates e tal. Falei que, e o Márcio, eu quero saber se o Márcio também, né, que ele pratica aí, que é nítido que você faz aí alguma coisa, né? Agora a gente já sabe que você faz várias atividades aí, isso é muito bacana. E isso explica também o seu bronze, né? Que você tá sempre bronzeado por conta dessa corridinha na praia, Não, né? não só por causa disso, mas normalmente o meu treino de natação é da 1h30 até as 4 horas. Então é a hora que você pega aquele sol, mesmo você ficando na sombra, você procurando a sombra, é difícil, porque normalmente eu gosto muito de andar em volta da piscina para motivacional, né, para os meus atletas. Então você acaba tomando muito sol. Então acaba ficando com um bronze bom. Ah, é bom, né? Absorção de É, vitamina D natural, com maravilhoso. Então, certeza. quando foi que o esporte entrou na vida do Márcio? Na minha vida, ixi, faz tempo, hein? Perdia, eu nem lembro mais. Não, na Foi minha de vida, o esporte. adolescência, na infância? Então, o Como que esporte aconteceu? entrou bem na infância mesmo, quando eu tinha 4 anos de idade. Foi quando eu aprendi a nadar. Então, como que eu aprendi a nadar? Eu aprendi a nadar assim: tinha uma piscina em Ribeirão Preto, na Recreativa, que tinha uma profundidade de 3 metros. Meu pai não deixava, porque meu pai não sabe nadar, né? Não sabia nadar. E a minha mãe nadava muito mal, mas acabava fazendo um exercício como natação. E um senhor chamado seu Rashid falou para o meu pai: deixa essa garotada pular na água. Aí jogou eu e meu irmão na água. E a gente conseguiu, no afobamento aí, conseguiu ficar flutuando. E Nada, aí cachorro. Aí o seu Rashid falou assim: coloca eles para fazer, aprender a nadar com o seu Chico d'água. E ele até, outro dia eu vi uma imagem do cara com uma corda amarrando na cintura e com o atleta na beirada de um rio, né? Ele fazendo isso. Só que o cara fazia isso com a gente, seu Chico d'água, fazia isso com a gente na piscina. Uma corda mesmo, amarrava na cintura e colocou. E foi rapidinho. A gente aprendeu a nadar, aí a gente começou a participar de treinamentos com a garotada. E foi isso, 4, 5 anos de idade eu já estava no esporte, praticando esporte, que graças a Deus meu pai tinha condição de colocar a gente para fazer a natação, né? Que era um clube de elite lá em Ribeirão Preto, e graças a Deus a gente conseguiu essa chance de entrar para o esporte até hoje. E você chegou a competir pela natação? Ou já entrou já na vida já como no esporte, assim, como, profissionalmente, já como treinador, como formador de atleta, né? Não, eu cheguei a competir, eu fui um atleta mediano, eu fui campeão paulista uma vez só numa prova de 1.500 metros nado livre. Mas eu nadava tudo, eu gostava de nadar tudo, eu era muito disciplinado, eu sabia que naquela época, Suzana, quando eu tinha 13 anos, eu sabia que eu tinha que ter força para, de repente, conseguir nadar junto com os atletas que eram campeões paulista, campeão brasileiro, e sabia também que eu precisava ter muita técnica, desde aquela época. Então, e isso daí eu trouxe para quando eu passei a ser técnico de natação, que eu unia a força com a técnica. Primeiro, eu acho que é a técnica, depois a força, né? Então, eu trabalhei com natação, fui atleta de natação até os 18 anos de idade. E nesse meio tempo aí, eu cheguei a fazer um teste também, que eu gostava de jogar futebol, sempre gostei, gosto bastante de futebol. Eu fiz um teste no Comercial de Ribeirão Preto, mas infelizmente não que eu não tenha passado. Eu cheguei a jogar, mas no futebol tem muito disso. Eu não recebi a bola, entendeu? O pessoal, na primeira vez que eu fui, começou a não passar a bola para mim. Na segunda que eu fui, também não passava a bola. Eu cheguei para o meu pai e falei: não quero mais.
quero continuar com a natação. E graças a Deus eu continuei com a natação, que eu acho que é um esporte completo, né? Legal. E é uma coisa que depende mais de você mesmo, não ficar dependendo, né, dos outros ter que passar bola, É de ter que... individual, né? Totalmente individual. Legal. Bom, para a gente poder falar mais a respeito de esporte, de aromaterapia e tudo mais, eu criei aqui, já que a gente está falando, né, do Dia Mundial do Esporte, não tem como falar de esporte sem não falar dos atletas, né? Eu montei aqui como se fosse uma historinha, como se fosse um roteiro de um dia a dia de um atleta. E aí eu queria que você desse assim a sua visão de treinador, de técnico, né, a visão profissional do que você acha que é imprescindível, o que você acha não, que você sabe, porque você já trabalha muito com isso. E aí depois eu vou dar uma outra visão a respeito de como que a aromaterapia pode complementar e potencializar tudo isso. Bacana? Entendi, Eu criei entendi. aqui como se fosse um dia a dia de um atleta. Então, assim, são alguns tópicos. A primeira coisa que eu vejo, que eu acho, posso estar errada, você me corrija, é que começa o dia do atleta. Começa com um descanso, começa e termina. Né? Se ele tiver um bom descanso, ele vai ter um dia ali que vai produzir melhor. O que você considera assim imprescindível, assim que o atleta pode fazer ali e tal, para ter um bom descanso? Para ter um bom descanso, para mim, eu acho que ele deve, entre um treino e outro, quando você treina 2 vezes, você tem que ter pelo menos 1 hora de descanso, né? E uma noite boa de sono, de 8 a 10 horas, né? Porque eu sempre falo para os meus atletas, o descanso faz parte do treinamento. Então, descansar faz parte do treinamento. Se você não descansa, você não rende. Se você não descansa, você não tem energia para o treino do dia seguinte. Se você não descansa, você não tem energia para o treino da tarde. Então, o descanso é fundamental. Tanto para a mente, né, quanto também para a recuperação do corpo, né? Porque Com certeza. rola um desgaste, né? Ali a Muito gente, grande. né, agride muito o corpo ali para aquela musculatura poder, né, estar ali ativa. Então precisa dar tempo para ela se reconstruir, né? E aí, bom, como você mesmo já experimentou e você sabe disso, né? A gente tem aí na aromaterapia aí o suporte, o apoio aí para um bom sono reparador, um bom descanso aí. A lavanda, que você mesmo já fez um videozinho contando sobre Passando ela. na sola Você do pé. quer contar essa sua experiência? Não, então, eu lembro que a Suzana me chamou para um café aromático, né? É isso que Foi. chama, né? Café Foi. aromático. Aí eu comprei um estojo com vários e ela me explicou. Aí eu comecei a usar a lavanda à noite e eu senti o sono muito mais, o que eu posso dizer, profundo seria o sono um pouco mais profundo e eu levantava no dia seguinte mais descansado. Eu ainda passo a lavanda na sola do pé, né? Ou então coloco um pouquinho no travesseiro e para você pegar no sono rapidamente e para você ter uma noite tranquila de sono. Então eu uso muito isso. E vai, continua. Depois eu falo dos outros que eu uso. É, sim. Então, a lavanda, né, ela ajuda o organismo ela estimula o organismo a produzir a melatonina, que é o hormônio do sono, para a gente ter esse sono reparador, esse sono é, maravilhoso aí que para a grande maioria das pessoas funciona super bem. Eu não sei se você já experimentou, Márcia, eu quero aproveitar e deixar essa dica aqui, misturar a lavanda com a tangerina. Principalmente para aqueles dias em que a gente tá muito cansado e às vezes a cabeça, sabe, que não para de trabalhar. Às vezes todo Sei, mundo tem entendi. um dia assim, né? Que às vezes está ansioso com alguma coisa, está preocupado com alguma coisa, tal. Quando você associa a lavanda com a tangerina ajuda a desacelerar o pensamento. Então é uma ótima dica também Ó, aí para principalmente assim pré-treino, pré-competição também que dá aquela, né, bate aquela ansiedade e tal.
Então, são aí uma dica muito bacana que meu marido, que está aí nos acompanhando, ele faz todo dia, porque ele tem a cabecinha ali bem agitada, e Sofre. ele adora. Pinga na mão ali, lavanda, uma gotinha de lavanda, uma gotinha de tangerina, dá uma inalada, e ele sabe que ele tem um sono reparador, não só por se sentir melhor, mas ele tem um relógio que mede ali, né, a quantidade de sono profundo e tal, e ele vê ali e fala, olha, hoje eu tive uma Ó, que noite de sono legal. melhor. Bacana, hein? Bem bacana. Então é comprovado ali, não é só uma questão de achar que é efeito placebo. Não, tá ali, o relógio está mostrando que teve mesmo, né? Então é muito bacana isso. E que é melhor de forma natural, né? Sem agredir o nosso corpo, né? Agora, uma outra parte, existem alguns outros óleos também são indicados aí, inclusive pelo Alessandro Piazzi, não sei se você conhece, Márcio, ele é fisiologista do esporte, né? Eu Ele já sei, trabalha já ouvi com falar. e ele também, hoje em dia, ensina aromaterapia para os atletas. Então, isso é muito bacana, porque ele mostra estudos científicos. Lá na página dele tem bastante coisa, tem bastante conteúdo. Ele gosta de indicar também o Petit Grain, que é uma laranja doce, e também a cananga. São outros óleos aí que ajudam a complementar. Agora, partindo depois que ele acorda, que o atleta acorda ali, tá? Ele já acordou, já teve a sua noite de sono reparadora, maravilhosa, tal, bora pro treino. Ele precisa do quê? Na verdade, para a vida, né? Não só para o treino, mas no treino ele vai precisar um pouco mais do que? Da nossa respiração, né? A nossa oxigenação, né? Que isso é importante para todos nós, né? Eu falo que essa live a gente está falando de esporte, de atletas, mas ela serve para qualquer pessoa, o que a gente vai falar aqui, Com tá? certeza. Essa questão da oxigenação, tem alguma técnica, alguma coisa assim que, fora óleos essenciais, que aí a gente entra depois nisso, mas alguma técnica, alguma coisa que você gostaria de repente dar uma como dica aqui para melhorar isso? Porque eu fiz natação, mas não para competir, né? Quando eu era adolescente, tinha aqueles exercícios, né, de fazer a bolha na água, né? Aquilo também É. ajuda. Mas no alto rendimento que eu trabalho, não tem isso aí, né? No alto Isso rendimento é que eu para quem está trabalho tem um. começando. É, o que eu sei é o seguinte: normalmente a gente trabalha um pouquinho mais porque eu acho que é muito importante o atleta respirar para os dois lados, para uma distribuição melhor da técnica, o equilíbrio. Então ele acaba nadando, na maioria das vezes, o nado de crawl 3 por um, né? Tanto é que a respiração de um atleta de natação não é uma respiração igual a nossa aqui, que respira pelo nariz e solta pela boca. A gente respira pela boca, solta pelo nariz, o atleta de natação, né? Então, o que eu faço? Muitas vezes eu peço para o atleta nadar 5 braçadas, uma respirada, né? Para aumentar um pouquinho a absorção de oxigênio dele. 7 por um, que é 7 braçadas, uma respirada. 9 por um, 9 braçadas, uma respirada. Às vezes você pede para o atleta soltar todo o ar, afundar e sair para um tiro até onde ele aguentar sem respirar, entendeu? Que você força, a hora que ele para, ele absorveu o oxigênio, que é mais ou menos um trabalho que não é igual, claro, né? O trabalho de altitude, né? Quando você vai treinar na altitude, você vai para a altitude porque você tem uma dificuldade para você respirar, para trazer oxigênio. Então, aumenta a tua capacidade de absorver oxigênio, o treinamento em altitude. Mas um exercício específico assim para você fazer, não tem. O que a gente tem, mais ou menos, é o que eu falo para alguns atletas meus, nas mentorias que eu faço para a garotada nova, é deles fazerem a respiração 3 e solta 1, 2. 3, solta um 2 para você mais o lado de concentração na hora, um pouquinho antes da prova. Para você esquecer um pouco que aquela prova está te preocupando tanto, se você fizer a respiração, te ajuda muito. Mas eu Até até, abaixar a ansiedade também, é, né? mas eu até sei o que você vai falar. É o que eu faço. Eu faço isso daí, né? Eu faço todo dia, de manhã e à tarde, antes de eu ir trabalhar, eu faço isso daí. Para a gente aguentar Não, então aproveita e já fala, então já mostra as honras aí, então, já que você já é o inteirado.
Então, tem um óleo essencial, né? Que é essencial, Sim. né? Que fala. Um óleo essencial, que é qual que é mesmo? Peppermint, na verdade tem dois, tá? Na verdade Peppermint. tem alguns. O Peppermint. mais Esse é o que eu o uso. mais utilizado é o peppermint, mas você também tem, e existem outros até, o brief. Não sei se você Também, já também. experimentou, porque ele é um mix, né? O peppermint é um óleo de hortelã, né? Que ele é maravilhoso, ele ajuda a expandir ali a Abre respiração ali, muito, abre muito. tudo, né? Entra rasgando, chega a vir na garganta até, né? Mas o brief, ele é um mix que ele contém o peppermint, mas ele também tem eucalipto, tem cardamomo, que também ajuda a dar uma potencializada ali. E é uma das um dos outros óleos também que o Piazzi fala bastante, porque tanto o peppermint quanto o brief, eles ajudam no aumento de força, potência e velocidade, até na capacidade muscular de regeneração. Então, assim, ele não vai só ajudar a respirar melhor, que vai, obviamente, já facilita muita coisa, né? Porque vai oxigenar tanto o corpo, vai ajudar ali em várias questões ali da parte respiratória da pessoa, ali do atleta, que é o que a gente está falando, mas isso serve para qualquer pessoa, mas melhora o foco, a concentração, porque ele oxigena também a mente. Né? Então, inclusive, o Piazzi mostra lá estudos do ganho em até 30% de força, potência e velocidade. Então, não é à toa que os atletas estão cada vez mais aderindo, né, aos óleos essenciais. Já tem grandes clubes aí utilizando, né, como o Corinthians, Palmeiras, Botafogo e um monte de atletas, né, olímpicos aí, né? Então, esses são alguns aí dos óleos, mas como eu já falei, tá até do eucalipto também. E o mais Esse hábito. importante, e o mais importante, né, Suzana, é a gente falar para quem está assistindo a gente aí, quem vai assistir a live, que não adianta uma vez, duas. Você tem que trazer isso como um hábito, né? Sim. Aí depois de um tempo que você vai começar a sentir que tem diferença, entendeu? Que tem diferença. Tanto é que muitas vezes você fala para mim, vamos falar para os teus atletas. Então eu deixo muito o atleta à vontade, porque o atleta é assim, na minha opinião, né? Eu já fui atleta e eu sei como é que é. Ele que tem que ir atrás, entendeu? Se você chegar lá, você falar para ele e ele vier perguntar para mim se é uma boa, eu vou falar que é. Mas se ele não perguntar, eu fico na minha, entendeu? Porque o mais importante é o atleta descobrir o que é melhor para ele, tá? Porque quando ele descobre, é muito mais fácil ele acreditar do que você ficar falando para ele. Claro, aí você fala, mas ele não acredita em você? Não, acredita. Mas onde entra dinheiro, certo? O atleta tem que saber que ele tem que acreditar naquilo que ele está comprando, ele tem que acreditar. Do mesmo jeito que ele acredita que é importante ele tomar whey protein, é importante ele tomar creatina, é importante ele tomar cafeína, ele tem que acreditar que um óleo desse vai fazer a diferença. Por que eu falo isso daí, né, Suzana? Porque um óleo, esse óleo que a gente tem, que a gente costuma usar, outra vez eu vou falar, não é uma vez, duas vezes, você tem que usar várias e várias e várias e várias vezes, entendeu? Você tem que É acostumar assim, o teu corpo. como que acontece, né? O óleo, ele vai atuar desde a primeira vez que você usa. Assim, não tem como você não perceber, né? Você inala ali, você já sente ali aquele impacto, né? Ele vai estar atuando, tá? Só que você É, não vai esperar um resultado por muito tempo, ele vai ter um tempo de ação. Então, o ideal, sim, é como você falou, tá usando constantemente para ele estar atuando de forma sistêmica e de forma contínua no organismo, né? E do mesmo acaba jeito. virando, é o que a gente fala, acaba virando um estilo de vida, né? Que é o que a gente mais fala aqui, porque eu vou usar quando eu preciso, tudo bem, você pode usar quando você precisa, não tem problema nenhum, porque tem estudo que comprova, tá? O Que próprio é, que Piazzi é, também já falou que ele fez um estudo, ele mesmo pegou um atleta lá, eu não lembro agora o nome, e esse atleta, ele mandou o atleta correr, acho que 200 metros, se não me engano, 200 metros, não lembro agora a distância, mas ele pegou uma distância fixa e falou, ó, faz 2 vezes essa distância.
corrida, tal. Foi lá e fez, sem nada. 2 vezes, fez uma, mediu lá o tempo, tal, perguntou para ele, como que, de 0 a 10, como que você está se sentindo em questão de cansaço? Aí ele deu lá uma nota lá, acho que era 8 e 9. Nas 2 primeiras vezes, ele fez 4 vezes. Nas 2 primeiras vezes ele não usou nada. Na terceira e na quarta vez ele usou, acho que foi o brief. Na terceira vez, o atleta conseguiu fazer em menos tempo E menos cansado. e ele sentiu menos cansaço. Ou seja, ele poderia até de repente ter feito mais, né? Então, assim, a gente vê que o efeito ali é instantâneo. Mas, para você que é um atleta, não vai ser usar uma vez que vai resolver todo o seu treino. Não, toda vez que você vai treinar, você vai usar. Toda vez que você vai precisar descansar, você vai usar também a lavanda para te ajudar no sono. Tá, mas ele dá um efeito ali imediato, sim. Principalmente quando você tem como medir isso, como manter, ter os números ali. Anota ali quanto tempo você levou para fazer isso. Agora vamos anotar fazendo com o óleo. Vamos ver a diferença, vamos perceber isso, né? Para não parecer que a gente está falando só por falar, né? Não, Então, com certeza. é isso que é muito legal, que eu vi lá também, lá no Piazzi. Eu conheci o Piazzi pessoalmente, lá na convenção, foi Legal. muito legal. Ele é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa super simples. Então, assim, no caso dos olhos, se o atleta só usar, ele vai ver resultado. Não tem como. Ele não. É claro que se ele acreditar, ele vai. Não é que vai ter um resultado melhor, não, ele vai ter o mesmo resultado. Isso vai fazer o quê? Com que ele simplesmente tenha a ação de querer utilizar. Agora, se ele usar, mesmo sem acreditar, mas ele usar, ele fala, vou experimentar esse negócio aqui, como muita gente faz. Eu vou te falar que eu também fui assim. Falei, vamos ver o que vai dar, vamos experimentar. Foi mais ou Você vai. menos como eu fui também. Então, vamos ver o que vai dar, né? Até para falar mal, a gente precisa experimentar e saber o que. Com Falei, bom, pelo certeza. menos eu tentei, eu usei e não deu certo, então não funciona. Pelo menos para mim não funcionou, mas no caso para mim funcionou, para você funcionou, e quando a pessoa faz a coisa do jeito certo, não tem como não funcionar, né? Então aí depois dessa parte da oxigenação, vem a parte o quê? Da recuperação, né? Eu pensei assim, né, no meu cronograma Recuperar de um do dia treino a para o dia. outro, recuperar. Ele fez ali um treino, tal, teve a oxigenação, tudo mais. Aí vem a parte da recuperação muscular. Provavelmente deve ter ali algumas técnicas, alguma coisa que é feito ali para trazer ali algum alívio ali, eu digo sem aromaterapia, né? Alguma coisa que é feito ali para trazer algum relaxamento depois disso, ou algum conforto. Então, para te falar a verdade, o que, que a gente faz? Depois de um trabalho forte, que o treino ele se divide em 3 partes, né? Aquecimento, série principal e volta calma. Aí você faz um trabalho de volta calma para o atleta, para ele se sentir um pouco melhor, para baixar um pouco o ácido lático dele, que normalmente o ácido lático numa série forte ele sobe muito, ele é tóxico para o músculo, mas ele faz você nadar rápido. E você tem que fazer o volta calma para que esse ácido lático baixe os níveis e você possa se recuperar muscularmente para o novo treino ou para o dia seguinte. Né? Normalmente a gente faz isso. Ah, faz um alongamento? Não, dificilmente a gente faz um alongamento. Normalmente o que a gente Uma pode. massagem, alguma coisa assim? Normalmente, o que o atleta pode fazer é uma massagem, se tiver um massagista pronto para atender ele, né? Ou pode fazer como fala, uma mobilidade para de repente dar uma soltada. Pode se fazer um alongamento fora também, você pode fazer um alongamento fora. Mas o que eu penso é mesmo, o mais importante ali é o atleta de repente fazer uma soltura dentro da água para ele voltar à calma. Ele faz uma pernas, ou faz onde que ele estiver sentindo mais pesado. E o mais importante também é quando você nada somente crawl, você fazer com outros estilos para que os músculos que não foram usados na série principal, eles puxem aquele lactato do músculo que foi usado e ele distribui melhor para o corpo, dissipando tudo rapidamente. Mas não tem muita coisa. De repente você vai tomar um whey protein, entendeu? Para recuperar, para de repente
um alimento mais rápido para te recuperar o glicogênio e tudo mais que você gastou, mas não tem nada assim, a não ser a soltura mesmo que a gente faz. Banheira de gelo. Banheira de gelo é Era um... nesse ponto que eu ia chegar, né? Tanto a banheira, ou às vezes só a aplicação mesmo, né? Das bolsas de gelo É, ali e tal, para ajudar quando a tem. banheira de gelo é muito importante depois de treino muito intenso. Entendeu? Treino muito intenso é importante a banheira de gelo. Porque ela. O que, que acontece com a banheira de gelo? Ela te recupera mais rápido e não deixa você sofrer lesões, né? Porque o problema é de você sofrer lesão. Então, eu não sei direito qual o princípio, eu só sei que os atletas adoram fazer uma banheira de gelo, dependendo da, da água, né? Se a água estiver muito fria, mas normalmente o fisioterapeuta sempre está do lado, que a água eu acho que tem que estar 8, 10 graus, e ele fica contando o tempo ali, que normalmente é em torno de 2 minutos a 4 minutos, 5 minutos, que o atleta fica ali para se recuperar. Então, era exatamente esse ponto que eu ia chegar, porque a gente vê bastante isso em vários esportes, né, tal, sempre vem ali socorrer ali com a bolsa de gelo, principalmente quando tem alguma lesão, né, tal. Mas é exatamente isso que você falou, a questão do tempo. O gelo é anti-inflamatório, é maravilhoso, mas ele tem um tempo ali, porque senão ele tem um efeito contrário depois de um Com certo certeza. tempo, né? Então ele tem um tempo ali exato para você depois de, se não me engano, posso estar errada aqui, se não me engano, depois de 2 horas você pode voltar a aplicar o gelo novamente, se houver necessidade, mas você tem que ter esse intervalo, porque o gelo tem ali um tempo certo para ter esse efeito anti-inflamatório, senão ele vai ter um efeito contrário. E é aí que pode entrar a aromaterapia para complementar esse efeito aí anti-inflamatório e potencializar até a ação do gelo, né? Aquele olhinho da cabecinha grande que você tem ali, aquele azulzinho chamado Deep Blue, que existe ele na versão em pomada, ele junto com a copaíba, eles ajudam a potencializar essa recuperação muscular. Ajuda ali a trazer a sensação de relaxamento também para a musculatura e também ajuda a proteger ali a musculatura. Então, traz muito alívio ali na questão do desgaste muscular, até das articulações também. Tem atletas, às vezes, eu tenho até na minha página que semana passada eu coloquei vários vídeos, né, de esporte e tal, de atletas utilizando antes do treino nas articulações com copaíba, justamente para proteger as articulações, que ele tem esse efeito protetor também, e além de evitar essas lesões. Então, assim, nesse intervalo é uma das dicas do Piazzi, tá? E no intervalo do gelo, usar o Deep Copaíba. Blue com a A Deep Blue. copaíba. E a Tá. copaíba, aí eu quero fazer um adendo aí sobre a copaíba, né? Que ela atua no sistema endocannabinoide, né? E o que esse sistema endocannabinoide faz? Ele é responsável pela manutenção de todos os outros nossos sistemas corporais, né? Sistema respiratório, sistema cardiovascular e por aí vai, sistema endócrino e por aí vai. Ele é quem coordena aí o funcionamento de todos eles, né? E esse sistema endocannabinoide, a copaíba, ela tem um componente chamado, eu estou aqui dando uma lida porque eu não guardei, eu sempre esqueço o nomezinho Não tem problema. complicado, né? Vamos embora. Beta-cariofileno, é o nome beta-cariofileno, é o nome de um componente químico que contém no óleo essencial de copaíba em grande quantidade. Existem outros óleos que têm também esse beta-cariofileno, que tem esse efeito anti-inflamatório, mas o copaíba é o que mais contém ele. Ele tem cerca de entre 50% a 70% da copaíba é beta-cariofileno. E ele tem esse efeito anti-inflamatório que vai trazer o quê? A homeostase. Vai trazer a homeostase para todo o nosso sistema corporal, porque o atleta e a pessoa que não é atleta, qualquer pessoa, tem disfunções em vários sistemas. Né? Ou é respiratório, ou é sistema endócrino, ou é sistema, enfim, cardiovascular e por aí vai. Todo mundo tem alguma coisinha ali que não está muito bem. Então, a copaíba, ela vem para atuar ali no Librar. sistema endocannabinoide e trazer a homeostase, equilibrar todos os nossos sistemas corporais.
E ele é até mais potente, tanto que ele é muito utilizado, inclusive, para quem precisaria utilizar, por exemplo, o CBD, o chamado canabidiol. Quem já utilizou, ou quem utiliza, ou quem precisa utilizar, a copaíba já é, justamente por conta da concentração do beta-cariopileno, ela é muito mais potente do que o canabidiol. Isso tem um vídeo que Olha, que legal. eu também coloquei lá no meu Instagram, lá de 2 médicos americanos conversando sobre isso, né? Não desmerecendo o CBD, que ele tem sim as suas propriedades, mas em questão de potência, não dá para comparar. O copaíba, que é aqui extraído aqui no Brasil, ele é muito mais potente e o que é melhor, né? Também não tem os efeitos colaterais que às vezes alguns outros medicamentos trazem, né? Então a copaíba, que é o Deep Blue, que tem o Interguin, traz aquele geladinho, aquela sensação de geladinha que também atua como anti-inflamatório e tal. E potencializado pela copaíba, é assim o cenário perfeito para a recuperação do atleta, tá bom? E Pô, só que para legal. complementar a respeito da regulação, né, dessa homeostase que o beta-cariofileno traz, ele atua, inclusive, ó, em algumas situações, ele atua no controle do apetite, ele atua no controle das dores geral do corpo, inflamações, ele também é termorregulador, ele também controla a musculatura, a recuperação muscular, né? Ele também atua no sistema metabólico, tá? Qualidade do sono, motivação e recompensa, Entendi. humor, memória, são algumas das áreas em que ele atua. Então, assim, ele é muito complexo e, ao mesmo tempo, é muito potente. E o que é mais bacana, você usa uma concentração muito pequena, né? Você usa 2 gotas e tem um efeito potencializado ali. Maravilhoso. Copaíba, você tem que tomar com água, né? O copaíba, não é isso? Depende do que eu quero, depende do resultado que eu quero. Por exemplo, se eu quero ali ter uma Fala ação aí pra gente. anti-inflamatória muscular, por exemplo, eu vou passar na pomada. Tá. Pego na pomada, passo, pingo uma gotinha ali e passo ali na hora. Agora, se eu quero agir de forma sistêmica no meu organismo, eu tô com o organismo inflamado. Tá? Para quem de repente não me conhece, não sabe a minha história, né? Eu me tratei de fibromialgia com os olhos e o copaíba fazia parte do meu protocolo. Eu não faço mais. Hoje em dia, graças a Deus, eu estou bem, tá tudo bem, graças a Deus, mas ele fez parte do meu protocolo junto com outros olhos. E foi maravilhoso para mim, foi ótimo. Então, eu fazia assim, não era nem chega a ser ingestão, eu fazia uso sublingual, né? Que o uso sublingual ele não é considerado ingestão. E ele tem uma absorção mais rápida porque acontece aqui, né, nas glândulas salivares. Entendi. Então, é uma forma de você usar quando você precisa agir de forma sistêmica. Mas lembrando que, para fazer isso, só com óleo que tem o certificado CPTG, né? Que é o único que você pode, por exemplo, fazer essa questão da ingestão quando você precisar. Há necessidade, às vezes, em algumas situações de fazer ingestão, sim, mas você não pode fazer ingestão de qualquer óleo essencial, tá? Só no Brasil, só o óleo que tem o certificado de pureza testado e garantido. Então, o Condoterra tem essa segurança, tá? Eu tomava o copaíba 2 gotinhas na água. Eu tomava. Na água, você corre o risco ali de perder um pouco. Por quê? Que Quando você gruda pinga no ali na copo, água, né? ele fica no copo, Não, exatamente. Então, com quando você certeza. pinga direto ali na língua, ele absorve muito Eu rápido e você percebia não chega isso. a fazer ingestão. E você não chega a fazer ingestão, porque ele é absorvido aqui nessas glândulas, tá? Eu Então, até colocava 6 gotas, porque eu sabia que pelo 2 eu ia perder. ai, Não, meu Deus. brincadeira, brincadeira. Não, eu percebi que ele grudava no copo e até na hora que você ia lavar o copo, eu falava, pô, esse copo tá... Era o copaíba, meu. Era o copaíba. Mas é maravilhoso para várias coisas, Mas né? tem Você um... pode inalar também, você Tá. pode inalar também quando você precisa, por exemplo, para questões emocionais. E os olhos também atuam na parte emocional e a gente vai falar um pouquinho disso também, né? A respeito do estresse e tal. Então, você pode também pingar ele na mão e inalar. Também é maravilhoso. Pode usar também uma coisa que é muito bacana fazer, ó,
creme neutro, vegano, nada de químico sintético e colocar ali copaíba e passar no corpo. Nossa pele, que é o nosso maior órgão, vai ali absorver, vai entrar na corrente sanguínea e também vai atuar. Existem diversas formas da gente utilizar os óleos essenciais, para cada um às vezes funciona de um jeito, e por isso que existe a necessidade, né, de ter o acompanhamento ali da consultora, de alguém ali que entende do que está fazendo, né? Então agora vai passando aí para uma outra. O que é legal também é que ao contrário falando ainda da copaíba, né? Ao contrário do CBD, que ele se liga indiretamente nos receptores ali endocannabinoides, a copaíba, ela se liga diretamente ali nos receptores, atuando no núcleo das nossas células. Olha que fantástico. Demais, hein? Já o CBD, ele tem ali o seu valor, tal, mas por que que ele também tem uma potência mais baixa? Porque ele se liga indiretamente. Né? Tá. Já a copaíba não, ela vai direto ali nos receptores e ela consegue penetrar a membrana celular e atuar no núcleo da nossa célula. Por isso que ela quando você faz o uso dele, nossa, é maravilhoso. Ô, Suzana, explica um pouquinho antes de você falar a outra. O que é o CBD? É outro óleo? É um óleo essencial do canabidiol, né? A planta Tá. conhecida aí como, que eu não sei se de repente vão me cortar aí, né? Mas é do doTERRA? Não. Não, então. Então não... A doTERRA não trabalha com CBD. Por quê? Porque o CBD, ele é um óleo essencial de uma planta que é natural, porém é aquele que o pessoal faz um beck, né? Tá. Então, ele tem o seu valor, sim, químico ali, benéfico, mas ele também tem um componente chamado THC. Esse THC é o que dá o barato. Entendi. Entende? Então, existem várias questões. Inclusive, nesse vídeo que eu compartilhei lá dos dois médicos fazendo a comparação, né, ele fala em questão até da pureza. Ele falou uma das questões que, infelizmente, não tem como comparar é a pureza, porque na doTERRA a gente sabe que tem o certificado de pureza. Agora, o CBD, não existe um órgão regulador que ateste a pureza dele. Então, você paga caro, tem que importar, e ainda não se tem certeza do que tem ali dentro. Não se tem certeza nem da concentração dele. Se você tem uma alta concentração realmente de CBD ou se ele está misturado com alguma coisa, se ele está contaminado. Não existe um órgão regulador do CBD. Entendi. Não existe nada que ateste a pureza dele. Então você compra como um tiro no escuro. Compra porque existem sim alguns médicos, existem algumas patologias que realmente têm necessidade e tal, mas o pessoal ainda não conhece o copaíba, porque a hora que conhecer vai ver que é outra coisa. Inclusive, é indicado até para crianças, para você ter noção, é indicado até para crianças autistas. Legal. Justamente por conta de trazer esse aterramento, né? Deixar a criança mais centrada, tirar ela daquele mundinho dela que ela às vezes se fecha ali e tal. É maravilhoso. Então, bora lá para o nosso próximo tópico, que eu nem estou vendo a hora passar, nem sei nem que horas são. Bom, depois da recuperação muscular, né, o atleta também passa, em alguns momentos, por aquele estresse pré-competição, né, que deve ser ali o pico ali da tensão do atleta, né? Então, fala um pouquinho para a gente a respeito disso. Existe alguma prática? Como que você trabalha essa questão do pré-competição? Né? E depois eu vou entrar também na questão mental, que eu já peguei uma coisinha lá na sua página, tá? A respeito da parte mental, da parte ali de mentalidade. Mentalidade de campeão. Isso. Depois a gente vai falar disso, mas agora eu quero saber assim, se você ensina para eles, ou se você indica, ou se você recomenda alguma prática ali naquele pré para dar uma sentada, uma acalmada, estressada. Então, o que eu falei foi anteriormente, que eu falei que a respiração, a respiração 3-1, 3-2, 5-3, é uma respiração, é importante nisso, né? Para você, de repente, tirar um pouquinho o foco do que você está pensando. Mas isso então, ali na hora da competição, né? Para ele entrar na piscina e tal. Eu digo assim, tipo, sei lá, 1, 2 dias antes, tem alguma prática também que você, de repente, recomenda? Fala, sei lá, vai fazer um yoga, não sei.
Então, Tô chutando aqui. a Vai maioria fazer dos atletas. moda, ó, não faz nada um dia antes, vai descansar, vai curtir a família, não sei, alguma coisa para ele meio que dar uma esvaziada ali, né? É muito Tipo, difícil, é, né, Suzana? tipo A assim, maioria. que nem estudante de concurso, sabe? Que você fala assim, a pessoa tá estudando, 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 estudando. Um dia antes, para. Esquece, porque não vai ser se você não aprendeu até ali, não vai ser um dia antes que você vai aprender. Mas a Tem natação não é igual o estudo. A natação, se o atleta, tem atleta que fica meio período sem nadar, ele já sente diferente, entendeu? Então, qual a prática que eu faço com meus atletas? Eu deixo eles bem à vontade. Eu aplico o treino e deixo eles à vontade, troco ideia, converso, procuro mostrar para eles. Eles têm que saber o que eles fizeram anteriormente, durante os 4 meses, porque a natação é o seguinte: você treina 6 meses para ter um resultado. É um dia, 2 dias, 3 dias, competição demora 4 dias no Campeonato Brasileiro. Naqueles 4 dias ele vai ter o melhor resultado da vida dele, porque o resto são competições intermediárias. Então, o que acontece? Para mim, o mais importante é o atleta treinar? É treinar, mas também é competir. Porque quando o atleta compete, uma, duas, três, quatro, cinco, 6 vezes antes de chegar na competição importante, ele vai se conhecendo, ele vai se controlando, ele vai trabalhando o mental dele, porque ele vai subir na baliza, ele vai focar, ele vai ter que nadar firme em uma parte, vai ter que nadar firme em outra parte, ele vai ter que trabalhar virada, ele vai nadar contra um adversário, entendeu? Ele vai se cobrar. Então, essa cobrança é o treinamento dele para o dia D, né? Para a hora H dele, né? Então, normalmente, eu troco bastante ideia, eu procuro dar algumas séries para os meus atletas que, de repente, ele consiga fazer muito bem e deixa ele confiante, né? Deixa ele confiante. Porque se eu chegar para ele, o cara tá nervoso, eu falar, não, não, não vai nadar, não, vai lá no cinema. Ele fala, porra, o cara tá louco. Esse Márcio Latuf é louco. Então, o que eu procuro fazer durante a temporada toda, deixar trabalhar o treinamento com ele, trabalhar em competições e deixar ele muito confiante na etapa final. Porque, na maioria das vezes, o atleta tem o seu psicólogo ou o seu mentor, né? Normalmente o atleta tem, o atleta de ponta normalmente tem isso daí. Ou de repente ele vem e conversa com você, técnico. Então, é muito importante a conversa. Eu acho muito importante o bate-papo. Mas eu não tenho nada que eu falo para ele e falo assim, ó, passa isso aqui que você vai ficar tranquilo, entendeu? Não dá para você fazer isso daí com o atleta, porque qualquer coisa que você possa dar é doping, qualquer coisa que você possa dar pode mudar um pouco a atitude dele. Então, normalmente, o atleta tem que aprender a conviver com essa pressão, entendeu? Tem alguém que comentou aqui, ó, o Sérgio Fortunato, coach, competir da bagagem. É isso aí. Competir. Tem que competir. Se você não competir, com certeza, na hora que você for competir, ou 2 dias antes, você vai estar hiper nervoso, você vai estar com uma ansiedade muito grande. Agora, igual eu sei que tem, né? Que eu sei que você vai falar, os óleos essenciais aí, tem alguma coisa que você possa passar e, de repente, diminuir a ansiedade. Como eu acho que a cafeína é de repente, um medicamento, não sei, que vai fazer você criar um pouquinho mais de coragem do que você está tendo. Uma pessoa que está ansiosa, se de repente eu acho que ela tomar uma cafeína, ela vai ficar um pouquinho menos ansiosa do que o normal, na minha visão. Vai ficar mais agitada, né? Porque a cafeína, Não, ela eu dá sei, uma... mas ela fica menos ansiosa. Eu acho que ela fica tão agitada
que para mim eu acho que ela fica menos ansiosa, porque a maioria dos atletas tomam cafeína. Então, é tipo assim, ó, dá um barato no cara. O cara fica porque ele fica, que ele quer nadar, que ele quer ir, tudo bem. Ah, eu tô ansioso para nadar. Quando o atleta fica muito ansioso para nadar, se ele tomar uma cafeína, ele vai ficar mais agitado, mas ele vai, o que eu posso dizer, vai diminuir um pouco a ansiedade dele. Ah, tal, igual você falou aí agora, mas eu acho que ele vai ficar mais ansioso. Acho que depende muito, entendeu? Depende muito. Se você der para uma pessoa muito ansiosa, ela vai continuar um pouquinho menos ansiosa, mas vai continuar ansiosa. E como você falou, é claro que a gente tem sim, né, na aromaterapia, como auxiliar nesse estresse aí pré-competição. Eu quero falar de duas situações. Existem alguns óleos que sim você pode utilizar, inclusive recomendado também pelo meu amigo Alessandro Piazzi, que trabalhar ali questões emocionais também, que a gente vai falar também um pouquinho logo em seguida, que é a bergamota, que ele vai trabalhar ali também a questão da baixa autoestima, às vezes que bate ali na hora, você começa a se comparar com um atleta tal, atleta fulano de tal, você começa meio que dar uma murchada às vezes, não sei se é o caso, se você já presenciou alguma coisa assim, né? Aquela coisa de comparação, falar, poxa, vou competir com aquela pessoa, caramba, que responsa, tal, não sei o que, e às vezes, né, pode dar uma baixada ali, e trabalhar a autoestima, o amor próprio, o otimismo, a confiança. Eu acho que o atleta precisa muito disso ali, principalmente ali no último dia, né? O cedro também é muito utilizado, porque ele ajuda no sentimento de pertencimento e na sociabilidade também, porque apesar de ser um esporte individual, muita coisa ele acontece coletivamente e ele precisa também ter essa questão da sociabilidade, né? E a lavanda, obviamente, que vai trazer aquela calma, né, que vai trazer ali, baixar, isso dependendo do nível, isso vai depender o quê? Do nível de ansiedade da pessoa, né? Você não vai dar lavanda para todo mundo, não. Mas dependendo do nível de ansiedade, o técnico que conhece ali o seu atleta, vai falar, não, vamos dar uma acalmada aqui um pouquinho ali, porque talvez isso pode te atrapalhar, né, de acordo com o que você conhece ali do seu atleta, que não é para todo mundo, tá? Então, ele vai dar aquela acalmada, vai ajudar também numa comunicação assertiva, na autoconsciência e também na paz de espírito. E a gente precisa muito ali, né, nesse momento ali de competição, porque às vezes você tá tão preparado para aquilo, em que as questões emocionais vão acabar atrapalhando essas comparações, né, essas questões de autoestima também. E uma coisa que eu gosto muito de fazer, que eu não sei se o Lucas está aqui, né, o Lucas Sauro, tal, que eu já fiz nele, é a técnica do Aromatouch, que é uma técnica de aplicação de óleos essenciais no corpo, em que a gente trabalha os meridianos da coluna, reflexologia nos pés e aurículo na orelha. Então, é uma técnica desenvolvida por um médico americano, em que ela visa a homeostase. Então, não é massagem, mas é como se fosse, né? Parece, assim, para quem não conhece, nunca experimentou, a pessoa fica deitada de bruços, ali por cerca de 50 minutos, e a gente trabalha uns pontos específicos ali da coluna, dos pés e na orelha. Então, a sequência de óleos que é utilizada ali é toda pensada para atuar ali de forma a trazer aquela homeostase, equilibrar ali os sistemas corporais, liberar, às vezes, tem gente às vezes que chora, né, dependendo ali das emoções que estão ali junto com aquela pessoa, a pessoa vai soltar o que tiver que soltar. Né? Às vezes não, às vezes a pessoa não tem nada, só relaxa mesmo, tal, é maravilhoso. Então, eu fiz uma vez no Lucas, dele um dia pode de repente contar aí para ti como é que foi, né? Porque eu sou suspeita para falar, eu adoro aplicar essa técnica, e é muito boa também para essa parte. E que também tem o Deep Blue lá, que vai ajudar também com dores, enfim, mas o foco mesmo é a homeostase, né? E aí, partindo já para o próximo tópico, né, que eu falei aí, que você também mesmo já acabou de falar, né, a mentalidade de campeão. Me fala um pouquinho sobre isso. A mentalidade de campeão é um projeto que eu tenho, né? É uma mentoria, para dizer, que eu converso muito com os atletas sobre treinamento, sobre motivação, sobre competição. Essa parte da competição eu acho que é muito importante para você mostrar para ele que o mais importante
ele está preparado para competir. Você tem que estar preparado para treinar, claro, mas você tem que estar preparado para competir, porque na competição, 95%, eu posso dizer isso aí, que não tenho, não, de repente a gente não tem um estudo sobre isso daí, é cabeça. Então, se você estiver preparado com a tua cabeça, você pode até não estar tão preparado fisicamente, mas você pode vencer um cara que está muito bem preparado fisicamente, mas de cabeça não está preparado. Que é isso que a gente está falando aqui agora. Que eu lembro da minha época de juventude, né? Que eu tinha um amigo chamado João Guimarães. Ele treinava muito pouco, mas era um cara habilidosíssimo para nadar. E chegava na hora da competição, o cara voava, porque a cabeça dele, ele era um competidor, né? E outros, né, acabavam não sendo tão competidor quanto ele. Poderiam treinar mais do que ele, mas chegava na hora, perdia para ele, porque ele era um competidor. Então, isso que é a mentalidade de campeão. Colocar na cabeça do atleta que a hora H é a hora mais importante dele. É ele ter uma mentalidade de um campeão. É o cara que vai subir no bloco, não vai ter medo de nada, é o cara que vai estar correto com a sua técnica, tática de prova, com tudo. E vai acreditar que ele pode, a cada vez que ele cair na água, fazer o melhor dele e às vezes até o melhor tempo da vida dele. Porque o mais importante não é o nadador sempre cair na água e fazer o melhor tempo da vida dele. O mais importante é ele sair da água e saber que ele fez o melhor que ele podia fazer naquele momento. Entendeu? Então, isso que é a mentalidade de campeão. Então, você acredita também que, no caso, que todos nós temos um pouquinho, né, de autossabotagem, crenças que nos bloqueiam, tal, e aí é esse trabalho que você diz de trabalhar a mentalidade da pessoa para tirar esses bloqueios, para melhorar toda essa autoestima e tudo mais o que precisar ser feito, né? E como eu disse, existem óleos, na verdade, todos os óleos atuam de forma poderosíssima na parte emocional. E existe um que eu descobri há pouco tempo, estudando, né, que eu estudo aromaterapia, que eu descobri que ele trabalha exatamente isso, a autossabotagem e as crenças limitantes. Tanto que agora eu estou usando ele todo dia, né? Eu falei, todo mundo precisava ter esse óleo, gente. É um mix, o nome dele já diz, né? Um mix desintoxicante. Ele desintoxica o organismo, mas ele também desintoxica as questões emocionais. Né? Ele tira aquelas crenças limitantes, as travas, os bloqueios, a autossabotagem. Né? Que é aquela, tem uma amiga que a Silvia, você conheceu, né? A Silvia fala que são as desculpas verdadeiras. Né? Que a gente dá para si mesmo para se conformar que eu não fiz por conta. É uma desculpa, muitas vezes é verdade, mas é uma desculpa para você não ir lá e fazer o que tem que ser feito, para alcançar o objetivo que você quer, né? O tão sonhado pódio e tal, que só depende de você, né? Então, às vezes a gente se trava em algumas coisas, né? Tá muito preparado, como a gente falou, tá muito preparado, mas Na hora ali alguma coisa trava no começo. Na hora H, ali bate o bloco e aí já era, né? Então, e aí é uma virada. Eu estou usando direto. Agora eu estou usando todo dia, ponho lá 2 gotinhas na minha água e tal, e estou adorando. Então, fica aí mais uma dica. E eu quero aproveitar que o nosso tempo está acabando, é o Zendocrine. Zendocrine, ele é um mix desintoxicante. Eu quero aproveitar aqui, então, Márcio, já que eu sei que você já usa os óleos, mas eu quero te propor um desafio. Você gosta de desafio? Ah, claro. Eu tive vários. Então, eu quero te propor aí 7 dias para você, não é para os seus atletas, é para o Márcio. Para o Márcio, anotar lá os seus números, de acordo com a corrida, ou o tempo que você corre e tal, enfim. E você fazer uma vez sem o óleo e nos outros dias você, usando o óleo, você ter os seus números ali para você
ter esse dado. E aí compartilhar aqui com a gente. Você conseguiria botar isso aí nos stories para a gente ir acompanhando e me marcar para eu também compartilhar isso? O que você topa? Topa aí? Fazer isso. E ó, outra dica também. Lavanda com tangerina para dormir, para você experimentar uma outra qualidade de sono. Você tem a tangerina também aí, não sei se ainda tem, se já acabou, Não, mas experimentar uma gotinha de lavanda com uma gotinha de tangerina para dormir, pode ou passar na sola do pé, ou pode inalar também, e ou o peppermint, ou o brief, lá, mas monitorando ali seu tempo tal, e vendo o seu rendimento como é que vai, e você colocando lá nos stories para a gente ir acompanhando como é que está indo essa evolução. E aí, então, topa? topo. A única coisa que eu vou te falar é que quando eu comprei os óleos, né? Eu acho que eu tinha que ter um despertador para que eu pudesse estar usando eles, né? Olha, 10 horas é esse óleo, 10h30 é esse outro óleo, meio-dia é esse aqui. Porque tem um que você não falou, que eu gosto muito de colocar sublingual. É um que é de canela. On Guard. On On Guard é maravilhoso para imunidade. Imunidade também dá uma energia, viu? Dá uma energia muito boa. E tem cravo, canela, então ele ajuda a dar uma acelerada no metabolismo também. Porque muitas vezes se usa canela para dar acelerada no metabolismo, né? Aí eu coloco umas 25 gotas embaixo da língua. Não, brincadeira. Eu boto uma gota, 2 embaixo da língua, eu percebo isso, entendeu? Eu percebo isso, entendeu? O On Guard. Eu percebo. Vi gente usando ele. Só que ele é muito forte. Ele é muito forte, né? Se a pessoa colocar muito, engasga. Com certeza. Olha, essencial, não se usa muitas gotas. É uma, quando muito, 2 gotas. Por quê? Lembra que o peppermint, quando você pinga uma gotinha dele na mão e inala, ele é equivalente a 28 xícaras de chá de hortelã. Então, isso é claro que não é a mesma proporção para todo óleo, mas eles são igualmente potentes. Então, não tem necessidade de muitas gotas. Aromaterapia, menos é sempre mais. Então, é uma, quando muito, 2. Não, né? e uma... limão, por exemplo... Uma gotinha dá para você dar umas 5 inaladas, assim, ó. Dá 10 até. Dá 10. Se fizer a respiração consciente, né, que é o que a gente chama, puxa, enche o pulmão, segura ali uns 3 segundos, solta pela boca, fazer essa respiração, você vai ver, você sente ele tomando conta do teu corpo inteiro, e é maravilhoso. 5 a 10 inaladas ali tranquilamente, depois essa mão ficar sequinha, ele evapora, é maravilhoso. E vai oxigenar lá o corpo, a mente, vai potencializar, né? E falando de natação, né? Já que é a tua área, né? Aquele, eu não sei falar o sobrenome dele, gente, o Marcelo Queridinho. da natação. Eu não sei falar o sobrenome dele. Ele utiliza, ele gosta de pegar as bolinhas do peppermint e colocar embaixo da língua e dar o tiro de natação e vai embora. E, né, o nosso campeão aí da natação, entre tantos outros, né? Mas como já que a gente está falando de natação, não podia deixar de citá-lo aqui, né? Então, tá feito o desafio, me marca nos stories que eu quero compartilhar isso também, tá? E faz a experiência com a lavanda todos esses dias, por uma semana, todos esses dias, lavanda com tangerina. Você vai ver e depois faz o peppermint. O peppermint ou o brief. Você pode até fazer uma experiência com um e com o outro e ver qual que você sentiu melhora, né? Porque às vezes para cada um pode ser que dê um resultado diferente. Tá? Então, só para falar para o pessoal que à noite é o lavanda com tangerina. Não é o peppermint. Não, o peppermint é para de manhã. Acordou, pelo amor de Deus, senão vai ficar igual pipoca na panela. Se bem que eu vou te falar, você conhece o Fábio Carvalho? Sim, conheço. O Fábio Carvalho também, eu apresentei a ele os óleos essenciais e ele dorme com peppermint. Por quê? Eu vou explicar, para você ver como para cada um funciona diferente, tá? Por isso que a consultoria, o acompanhamento, ele é individualizado. Por quê? Ele tem uma questão respiratória. Então, para ele, ele abriu ali as vias respiratórias
relaxou o corpo dele, porque aquele esforço que o corpo dele faz para oxigenar o que ele precisa, o corpo dele não precisou fazer porque ele estava com as vias aéreas limpas e livres para respirar. Então ele teve um sono melhor. Legal, hein? Né? Bacana, hein? Então, olha como é interessante. E tem gente, tem várias pessoas que preferem dormir com o peppermint justamente por conta disso. Ou tem desvio de septo, ou tem ali já uma sinusite, aí ele vai tratando ali aquela sinusite, né? Vai desobstruindo ali os seios da face e tal. Então, quando a pessoa tem essa obstrução ali nas vias respiratórias, ele dá essa... Ele abre e aí o corpo começa a relaxar. E a pessoa dorme melhor. Né? Legal. Nem para todo mundo precisa ser a lavanda, tá vendo? Por isso que a gente não gosta de passar protocolos online, assim, né, numa live generalizada, porque não é para cada um a mesma coisa. Por isso que precisa ser do acompanhamento. E, de repente, para alguém que está aqui, que quer conhecer mais sobre os óleos essenciais, entender mais, experimentar, de repente não teve oportunidade ainda de experimentar, pode entrar lá no meu Instagram, que tem lá o meu WhatsApp, lá na minha bio tem o meu WhatsApp. Pode me chamar lá no WhatsApp, a gente marca um café aromático, que nem eu fiz com o Márcio. E você conhece, você tem a oportunidade de experimentar e de entender a potência do peppermint e depois, possivelmente também, passar a estar utilizando e inserindo aí na sua rotina, na sua vida, para melhorar e potencializar aí a sua atividade física, ou mesmo que você não faça atividade física, tá? Porque ele serve para qualquer pessoa que tem aí N necessidades. Então, Márcio, quero te Tira uma agradecer, ó. dúvida. Tira uma Olha, dúvida. Tira uma fala. dúvida. Antes de entrar na live, você, você usou algum óleo essencial? Usei, Qual? usei. Por quê? Você sentiu alguma diferença? Qual? Você Qual? sentiu alguma diferença? Tô muito agitada, tô muito louca. Que eu sou bem tranquila, né? Tô um pouquinho além, fora do normal. Eu usei uma laranja. Sabe Aí, por quê? Ele é um óleo da alegria, ele traz alegria, bom humor, brincadeira. olha, Também é um contra sentimento de escassez, entre essas coisas, mas ele traz mas alegria, bom humor. a Todos os laranja é inalando ou, ou na língua, sublingual? eu usei inalatório. Ah, tá. Mas você pode se pingar na água e tomando. Tem gente que adora tomar. Tem gente que toma peppermint com laranja, peppermint com limão. Tem gente que faz de tudo, né? Então, cada dia eu também faço diferente. Às vezes eu ponho peppermint, quando eu vou pro Pilates também, lá no Brasil, eu vou terça e quinta para lá. Eu ponho, às vezes, peppermint com tangerina. Tem vezes que eu ponho peppermint com laranja. Tem vezes que eu ponho só o Zendocrine. Hoje mesmo eu tô com o Zendocrine, que é o da autossabotagem, né? Então, cada vez eu vou percebendo ali o meu estado de espírito, estou precisando desse. E a aromaterapia é exatamente sobre isso, Legal. sobre você ter autoconhecimento sobre si, sobre como eu estou me sentindo hoje, o que eu estou precisando hoje dar uma melhorada, e você usar o óleo justamente para dar aquele up que você precisa, ou dar uma acalmada, dar uma baixada, dar uma relaxada. Né? Essa também é uma das coisas que me encantaram na aromaterapia. Né, que você traz essa consciência corporal do seu corpo, de como você está se sentindo. Como é que eu estou me sentindo hoje? Hoje eu estou meio para baixo, hoje eu estou, sei lá, precisando dar uma relaxada, não sei. E aí você, porque nessa correria, nessa vida tumultuada que a gente tem hoje, cheia de compromisso, cheia de alarme, cheia de não sei o quê, né? Todo mundo na correria, sempre na correria, correndo para onde, gente? Pelo amor de Deus, vamos caminhar, né? Vamos viver, porque se viver correndo, você não está indo para onde, né? Então, essa vida muito agitada que a gente tem, onde a gente não para perceber, principalmente as nossas emoções. Né? A gente não Legal. para perceber como que a gente está se sentindo hoje, como que foi o meu dia hoje. Hoje aconteceu alguma coisa que me entristeceu, recebi alguma notícia ruim, não sei. Ou então estou agitada demais, estou ansiosa demais, estou preocupada demais com alguma coisa. Então vamos baixar isso, porque isso tudo traz, esses excessos trazem acúmulo de toxina, e esses acúmulos de toxina vão se juntar com um monte de outras toxinas que depois vai desencadeando aí em vários problemas de saúde. Então, a gente precisa, sim, utilizar a aromaterapia para trazer esse equilíbrio, a gente se percebendo, a gente vai lá e fala, não, eu estou precisando hoje desse olhinho aqui para melhorar minha parte respiratória, eu não estou respirando muito bem,
né? Estou precisando de um reforço na imunidade, vamos lá usar um gás, está querendo aparecer aí uma virose, um sei lá o que e tal. Então, você vai se percebendo e vai utilizando de acordo com a necessidade, né? Então, é uma das coisas que mais me encanta, e principalmente a parte emocional. Por quê? Estudando também aromaterapia, eu aprendi que o nosso físico é só um reflexo das nossas emoções. Então, se a gente consegue controlar o nosso estado emocional, ou consegue, pelo menos assim, se percebeu, porque a gente não vai viver em equilíbrio o tempo inteiro, não, somos humanos. Mas às vezes a gente recebe uma notícia tal que nos descompensou. Percebendo isso, bora nos centrar, bora nos colocar no eixo de novo. Então, a gente vai ali controlando e aprendendo a equilibrar isso. Porque aí a gente evita esse acúmulo de toxina, evita aparecer mais para frente vários problemas de saúde. Então, isso a psicossomática explica, isso a medicina tradicional chinesa também fala já há muito tempo, só que a medicina convencional aqui do Ocidente não presta muita atenção, né? E a aromaterapia, embora pareça uma novidade, não é. A aromaterapia ela é milenar, né? E ela está sendo resgatada, só isso, porque ela existe há mais de 4.500 anos antes de Cristo, né? Jesus nasceu, recebeu o óleo essencial, Jesus morreu, foi sepultado com o óleo essencial, né? Embora ele tenha ressuscitado, mas no sepultamento dele foi utilizado os óleos essenciais, e óleos essenciais são utilizados até hoje, inclusive em medicamentos, tá? Todo medicamento sintético contém um composto químico da natureza. Só que eles pegam um componente, porque o óleo essencial, ele tem ali centenas de moléculas aromáticas benéficas para o nosso corpo. Só que eles pegam um componentezinho, isolam e sintetizam para poder patentear e poder ganhar dinheiro. Só que aqui ele está puro, simples e completo. Por isso que em muitos casos a gente tem um resultado até muito mais rápido do que com medicamento. Como, por exemplo, você está congestionado, você inala ali o peppermint, o bagulho abre tudo, é instantâneo, não tem como Com não certeza. receber o resultado. No meu caso, por exemplo, né, que eu tenho diagnóstico de fibromialgia e sofri 11 anos com essa doença, uma doença psicossomática autoimune que não tem cura, na verdade, nem diagnóstico preciso não tem. Então, assim, em 3 meses e meio, com um protocolo, obviamente, também junto com a alimentação, mas um protocolo com os óleos essenciais, em 3 meses e meio eu zerei. Uma doença, eu já ouvi gente me falar assim, se você está curada, então você não teve fibromialgia. Eu falei, gente, a pessoa prefere acreditar que não existe na natureza um recurso que possa tratar ela prefere negar que eu tive esse diagnóstico, que eu sofri, eu sei o que eu sofri 11 anos. Esse que é o Então, problema. ela prefere negar que exista assim, que Deus tenha, em sua infinita sabedoria, tenha feito lá vários recursos na natureza para a gente se cuidar. Ela prefere negar isso a. Falei, gente, me parece meio fora de. Não é muito racional para mim, pelo menos. Porque eu sei o que eu vivi. Né? Cada um sabe da sua história. E dentro do nosso grupo, lá a gente conhece N histórias de várias pessoas, de diversos problemas de saúde que se recuperaram e que não tinham mais esperança. Então, assim, a aromaterapia não é criada por empresa, não. A aromaterapia foi criada por Deus, é um recurso da natureza que está nas plantas aí, em todo o mundo, né? E algumas empresas só têm um cuidado do quê? De tirar isso da natureza, né? A empresa, no caso do Terra, ela só tem o cuidado de tirar isso da natureza da forma mais pura possível, para que a gente tenha ali o composto químico na sua forma mais natural e mais pura, para que a gente possa, de fato, ali cuidar da saúde, não só tratar problemas de saúde, porque a ideia, o ideal seria a gente tratar de forma preventiva. Que a gente pode, sim, utilizar os óleos de forma preventiva, a gente não precisa esperar o problema estar instalado para querer depois remediar, né? Então, isso é outra coisa também que eu acho fantástico. Eu uso muito com as minhas filhas também, aqui para, de repente, quem não sabe, eu tenho 2 filhas de 4 e 7 anos, a gente utiliza muito com elas. Né? Meu marido, se eu falar, né, ele usava 2 medicamentos para hipertensão, ele não usa mais nada.
né? O que tirou ele dos medicamentos foi a lavanda. Controlando o estado emocional, a pressão não sobe. O médico tirou a lavanda dele. Então, assim, e eu tenho também outras amigas, tenho vários depoimentos, tá? É que às vezes as pessoas têm vergonha de fazer um depoimento. Você, graças a Deus, não teve vergonha de dar o seu depoimento, mas às vezes eu peço, gente, faz um depoimento para mim, pelo amor de Deus, olha que história linda, tá? Mas as pessoas falam, depois eu faço, aí fica com vergonha e não quer fazer o depoimento. Mas eu tenho N histórias de pessoas. Tem até uma amiga, a Thelma, que ela fez um vídeo, ela jogando o remédio assim para o chão, jogando fora. Olha, não tomo mais esse remédio para pressão também, que agora eu utilizo a lavanda aí para controlar minha pressão, tal, para estabilizar ali o emocional, tal. Foi até muito engraçado quando eu vi esse vídeo dela. Mas é a história dela. Como é que eu vou negar? É ela contando a história dela, né? Então, eu fico muito agradecida, cada vez mais agradecida ainda a Deus também, por ter feito isso tudo na natureza, por eu ter sido alcançada também, né, por esse conhecimento, porque eu nem sabia que isso existia. Falei, gente, como é que isso existe há tanto tempo e eu nunca ouvi falar? Né? Como é que a gente não ouve falar disso e tal? Mas isso foi abafado aí. E aí, graças a Deus, a empresa veio aí com essa finalidade de resgatar esses cuidados com a saúde aí de forma natural, com uma solução natural aí. Então, Márcio, quer falar mais alguma coisa? Vamos falar do seu livro? Não, depois, outra hora. Já passamos muito tempo aqui. Né? Eu tô deixando, o tempo tá indo. Quem quiser saber do meu livro, é só entrar na minha página lá, @MárcioLatuf, no Instagram. Vai lá na bio, tá lá, ou então me chama no direct que eu explico, tá? O livro tá lá para venda, é um bom livro, um excelente livro. É um livro voltado para atletas. O livro ele conta a minha história desde que eu comecei, aquilo que você me perguntou, a nadar até os dias de hoje. O livro conta a minha história com a natação, algumas passagens que eu tive, algumas conquistas, fala sobre motivação, sobre oportunidades. Então, se você for lá na bio, você vai adquirir um excelente livro. Tá? É isso aí. Recomendo também. Ainda quero ler, tá? Eu estou terminando uma leitura aqui, mas eu ainda quero ler o teu livro, tá bom? Legal. Bom, então, falou. Desafio está feito. Agradeço você imensamente de coração por ter aceito aí essa nossa live. Adorei. E vai ter mais, hein? Com certeza. E, ó, o desafio tá feito. Me marca lá que eu quero estar acompanhando e vou repostar, tá bom? Falou. Um beijo para você. Fique com Deus. E um abraço a todos. Obrigada a quem esteve aqui com a gente. É isso mesmo. Vamos compartilhar. Eu vou deixar salva. Se você quiser também, eu vou deixar, vou te colocar lá no Colab também, para você deixar salva e fazer ver depois. E é isso aí. Um grande abraço a todos e muito obrigada por tudo. Fica com Deus. Abraço a todos. Valeu. Tchau. Tchau.